Livro de Gênesis, capítulo 35 e versículo 1, diz a palavra de Deus. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantamo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Até aqui. Jacó é, sem sombra de dúvidas, o personagem mais icônico da nação de Israel. Sabemos que Deus, ele começa a constituir a nação de Israel a partir de Abraão, da promessa que ele faz a Abraão. E o período em que Jacó vive é o período chamado como período patriarcal, período dos patriarcas, onde os três grandes patriarcas existiram, a saber, o próprio Abraão, Isaque, seu filho, e Jacó, que foi neto de Abraão. E se por um lado, Abraão foi o alvo da promessa de Deus, é através de Jacó que Deus começa a cumprir efetivamente a sua promessa. Abraão gera Isaque, e este gera a Jacó. E a partir de Jacó nascem os 12 patriarcas, aqueles que serão os pais das 12 tribos de Israel. E a partir daí a nação de Israel começa de fato a desenvolver-se. Jacó é tão icônico que ele dá nome à própria nação de Israel. A saber, quando ele tem um encontro com Deus, ele tem o seu nome mudado de Jacó, o acalcanhador, aquele que segura pelo calcanhar, para Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus, aquele que prevalece com Deus. Jacó, ele é icônico também, porque Jacó, ele, na sua vida, representa o que foi e o que é a história do povo de Israel. Porque o povo de Israel persiste até hoje. E a história do povo de Israel se confunde com a história do próprio Jacó. A Bíblia diz que quando Jacó nasce, Jacó, ele é fruto de uma barriga de gêmeos. E nasce primeiro seu irmão Esaú. E Jacó nasce na sequência, agarrando o calcanhar do seu irmão. Jacó, ele está em segundo lugar desde o seu nascimento. E por muito tempo, e por muitas vezes, e em muitas ocasiões, o povo de Israel foi colocado em segundo plano. Eu me recordo das palavras de Deus à nação de Israel, através do profeta Isaías, no capítulo de número 41, e versículo 9, quando Deus diz: tu a quem chamei desde os confins da terra, eu te escolhi e não te rejeitei. Jacó foi preterido no seu nascimento, mas quando nós lemos Romanos, Paulo diz que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Esaú nasceu primeiro. Esaú era melhor dotado. Esaú era mais capacitado. Esaú era mais querido por Isaque, mas Deus escolheu Jacó. Se Isaque preferia Esaú, Deus preferia Jacó. Os dois crescem, e a Bíblia fala que há um momento em que Jacó, ao contrário do que muitos pensam, dizem e pregam, ele compra a primogenitura do seu irmão.
Muitas pessoas dizem que Jacó usurpou, roubou, enganou seu irmão. Não. Ele não roubou nada, ele comprou o direito de primogenitura. E comprando o direito de primogenitura, ele adquire também os direitos que o primogênito tinha. Ele adquire também a bênção de Deus. Então observe para esse homem que, sendo o segundo, ele se colocou na primeira posição. Sendo preterido pelo seu pai, ele se colocou na linha de frente. Então ele não se contentou em ficar por trás. Ele escolheu ficar na frente. Ele escolheu a posição que ele queria ocupar. E ele ocupou a posição que ele queria ocupar. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Os dois são filhos de Isaac. Os dois são filhos de Rebeca. Os dois poderiam perfeitamente ter sido pai da nação de Israel. Mas por que Deus escolhe Jacó e não Esaú? Olhe para a postura de Jacó. Deus gosta de pessoas ousadas. Deus gosta de pessoas que se apresentam. Deus gosta de pessoas que dão a cara para bater. Deus gosta de pessoas que chamam a responsabilidade. Deus gosta de pessoas que querem crescer, que querem avançar, que querem prosperar. Deus gosta de pessoas que não têm medo dos empecilhos, das lutas, das dificuldades, nem dos inimigos. Deus gosta de pessoas que priorizam Ele. Jacó então compra o direito de primogenitura do seu irmão. Ele está assegurado. Posteriormente, sim, ele engana seu pai. Ele veste-se com peles de animais. E o seu pai, Isaac, já cego, recebe dele um guisado, come aquele guisado, e pensa que é Esaú e abençoa Isaac, pensando que é Esaú. Quando Esaú chega com o guisado preparado para receber as bênçãos do seu pai, oferece-lhe o guisado e diz: pai, me abençoa. Mas quem és tu? Isaac cego. Eu sou Esaú, teu filho. Se você é Esaú, então quem foi aquele que saiu agora há pouco? Eu já abençoei aquele que saiu agora há pouco. Você chegou atrasado. Quem está atrasado perde a bênção. Tem que chegar cedo, tem que chegar na hora, tem que se posicionar. Você demorou demais, perdeu a bênção. Mas pai, não tem mais nada, aí o Senhor só tinha uma bênção, não tem mais bênção nenhuma para mim. Acabou. A bênção que tinha, Jacó levou. O que eu tenho para você é dizer para você que você vai ser servo dos servos dele. Você vai ser servo dele. Não tem mais bênção para você. Esaú fica furioso e diz: assim que meu pai morreu, mato Jacó. Jacó vai me pagar pelo que ele fez. E Jacó com medo foge. Aí eu digo que a história de Jacó se confunde com a história de Israel, fugindo, sendo perseguida muitas vezes. E Jacó foge e vai habitar com Labão, seu tio, irmão de Rebeca. E lá a Bíblia diz que ele se apaixona por Raquel, sua prima, e faz um acordo com Labão e diz: olha, eu quero casar com a sua filha, e eu vou trabalhar por ela 7 anos. E trabalha 7 anos para se casar com Raquel. Só que Raquel era mais nova do que a sua irmã, chamada Lia. E passados os 7 anos, Jacó chega para ele e diz: eu trabalhei para ti 7 anos, não recebi nada de você, porque eu queria casar com a tua filha. Agora chegou o dia de você cumprir a sua promessa. Labão reúne a família, reúne os empregados, reúne todo mundo, faz um banquete, faz uma festa. Provavelmente Jacó toma vinho demais na festa. E ele entra para a tenda e Labão manda sua filha para a tenda com ele. No outro dia, quando ele acorda,
Quem está do seu lado não é Raquel, é Lia. Jacó vai até Labão e diz: o que é isso que fizeste? Você me enganou. Foi por Raquel que eu trabalhei. Era com Raquel que eu queria me casar. E o Senhor me deu Lia. E ele disse: não funciona aqui assim entre nós. A mais nova não casa antes da mais velha. Mas e agora? Eu quero Raquel. Você vai casar com Raquel. Passada uma semana eu vou te dar Raquel. Então você vai ficar com as duas. Mas por Raquel você vai trabalhar mais 7 anos. E ele aceitou. Uma semana depois do casamento dele com Lia, ele se casa com Raquel também. E trabalha mais 7 anos por Raquel. Passados os 7 anos, ele chama Labão para conversar e diz: eu tenho trabalhado para ti todo esse tempo. Trabalhei 14 anos, 7 anos por cada filha. Mas agora eu preciso cuidar da minha família. Agora eu tenho o meu povo. Eu vou encurtar a conversa, você já conhece a história. Mas Labão, ele pede para Jacó estipular o valor do seu salário. Jacó estipula o valor do seu salário. E Deus lhe abençoou. Deus lhe abençoou abundantemente. E ele trabalha mais 6 anos com Labão. E durante esses 6 anos, ele enricou absurdamente. Os seus rebanhos cresceram demais. E ele se tornou um homem poderoso, a ponto de despertar a inveja dos filhos de Labão e a inveja do próprio Labão. Até o ponto em que ele decide voltar para a sua terra. Até o ponto em que ele decide voltar para o seu povo. 20 anos depois, ele decide voltar. Ele não é mais a mesma pessoa. Aqueles que ficaram na sua terra não são mais as mesmas pessoas. Labão não é com ele mais a mesma pessoa. Na sua casa muitas coisas aconteceram. Na sua família, formada por ele, pelas suas 2 esposas e pelas suas 2 concubinas, as coisas não são mais as mesmas. As coisas mudaram. As coisas estão diferentes. E Jacó cometeu erros. Jacó cometeu muitos erros. Ele decide então fugir. Sabendo que Labão não lhe via mais como ele lhe via antigamente, ele chama Lia e Raquel para o campo e diz: vocês percebem que a face do vosso pai não é mais a mesma comigo? Vocês percebem que há um tratamento diferente entre o seu pai e mim? Então, nós precisamos ir embora. E ele convence aquelas mulheres a irem embora com ele. E eles fogem. 3 dias depois, Labão fica sabendo que ele fugiu. E Labão vai atrás. E quando Labão vai atrás, Deus fala com Labão e diz: quando você encontrar Jacó, não lhe fale bem nem mal. Mas antes, Jacó falou com Deus. E Deus falou com Jacó e disse: volta. Volta para a tua casa. Volta para o teu povo. Volta para a tua terra. Quando ele chega na sua terra, a Bíblia diz que ele vai até Ramor. Ramor é o rei dos heveus, pai de um homem chamado Siquém, um jovem. E Siquém, ao olhar para a filha de Jacó, a saber, Diná, se apaixona por Diná. E numa atitude inconsequente, ele violenta Diná. Ele pega Diná à força. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Jacó fica sabendo, mas não fala nada até os seus filhos voltarem para casa, pois estavam no campo cuidando dos rebanhos. Quando seus filhos voltam para casa, Ramor vai até a casa de Jacó, expõe para ele a situação e diz: meu filho ama a sua filha. A alma do meu filho está enamorada da alma da sua filha.
meu filho quer casar com sua filha. Então, vamos fazer uma aliança. Vocês tomarão as nossas mulheres para vocês, nós tomaremos as vossas mulheres para nós e seremos todos um só povo. Os filhos de Jacó ficam furiosos com aquilo que aconteceu. E eles dizem: nós não podemos nos aliar a vocês. Nós não podemos fazer aliança com vocês, porque vocês são incircuncisos. Nós temos uma aliança com Deus. Nós temos o pacto da circuncisão. E nós só podemos nos aliar com vocês se vocês se circuncidarem também. E aí sim, nós tomaremos as vossas mulheres e vocês tomarão as nossas. Hamor e Siquém gostam da ideia, convidam o seu povo, os homens, fazem uma reunião, expõem para o seu povo aquela situação, e os homens aceitam. E eles então são todos circuncidados. E a Bíblia diz que no terceiro dia da circuncisão, você imagine, para uma criança ser circuncidada é mais fácil. Agora, para um adulto ser circuncidado, hoje não, hoje é simples. Mas naquela época, um adulto ter o seu prepúcio cortado com uma pedrinha afiada não era fácil. E no terceiro dia, segundo diz a Bíblia, no dia que os homens sentiam mais dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, invadem a cidade e matam à espada todos os homens da cidade. Levam as mulheres cativas, saqueiam a cidade e fazem algo que foi tão horrendo quanto aquilo que Siquém fez com sua irmã Diná. Jacó fica doido, diz: o que é que vocês fizeram? Agora como é que as pessoas, os povos vizinhos vão nos ver? Vão todos se reunir e vão nos atacar e vão nos matar. Nós vamos perecer aqui. A minha família vai morrer aqui. Diante de todas as peregrinações de Jacó, percebemos que diante de tantos erros e desacertos de Jacó, as peregrinações dele acabaram em uma chacina, acabaram em morte. Talvez se Jacó tivesse ficado lá no seu canto, com seu povo, talvez muitas coisas tivessem sido evitadas. Muitos males que lhe ocorreram, talvez deveriam ou poderiam ter sido evitados. Talvez outros males que ocorreram a outras pessoas em consequência das peregrinações de Jacó também teriam sido evitados. As peregrinações de Jacó terminaram em morte. Muitas das nossas peregrinações, infelizmente, terminarão em morte também. Nós precisamos saber perfeitamente por onde andamos, onde pisamos. Nós precisamos ter muito bem estabelecido o nosso caminho, para que o pior não nos alcance, para que o pior não aconteça. E quando ele decide voltar, quando ele está retornando, Deus diz a ele: vai a Betel. E quando Deus diz vai a Betel, a palavra Betel, o nome Betel, significa casa de Deus. Era Deus convidando Jacó e dizendo: Jacó, você peregrinou por muitos lugares, você peregrinou por muitas cidades, você esteve entre muitos povos, mas vai a Betel, vai à casa de Deus. Os lugares onde você peregrinou não eram o seu lugar. O seu lugar é Betel. O seu lugar é a casa de Deus. Será que da mesma forma que Deus falou com Jacó, Deus fala com algum de nós aqui? Vai para Betel. Vai para a casa de Deus. A casa de Deus é o teu lugar.
Chega de peregrinações. Chega de convivência com tantos povos. Chega de convivência com tantas pessoas. Chega de convivência com tantos estranhos, com tantos estrangeiros. Estrangeiros no sentido estrangeiros da nossa fé. Vai a Betel. Vai à casa de Deus. Volta à casa de Deus. E quando Deus diz, vai a Betel, esse convite de Deus, ou essa ordem de Deus, é para trazer à memória de Jacó algo que ele já tinha passado anteriormente, mais precisamente 20 anos antes. Quando Jacó está fugindo de Esaú que quer matá-lo, a Bíblia diz que Jacó chegou em um determinado lugar, em uma cidade, e essa cidade se chamava Luz. E naquela cidade, a Bíblia diz que Jacó pegou uma pedra, uma grande pedra, e colocou como travesseiro. Deitou a sua cabeça naquela pedra e dormiu. E enquanto Jacó dormia, Jacó teve um sonho. E naquele sonho, Jacó viu uma grande escada. E essa escada tinha o seu início na terra, mas o seu topo tocava ao céu. E ele via os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada. E ali, quando ele acordou, ele mudou o nome da cidade de Luz para Betel. Porque disse, eu reconheço que Deus habita aqui. Eu reconheço que Deus está aqui. Eu reconheço que essa é a casa de Deus. Por isso, Betel, casa de Deus. Eu reconheço que Deus está aqui. Eu reconheço que Deus habita aqui. E eu reconheço que essa é a casa de Deus. Será que há esse reconhecimento entre nós? Que Deus habita aqui? Que essa é a casa de Deus? Entenda isso. Esse é o lugar que Deus escolheu para habitar. Eu não estou dizendo que esse ambiente é o lugar onde Deus escolheu para habitar. Eu estou dizendo que o seu coração é o lugar que Deus escolheu para habitar. Deus escolheu morar aí. E aí é a casa de Deus. Quando Deus diz volta para Betel, Ele está dizendo volta no tempo e lembra. Quando você estava fugindo do seu irmão, eu revelei-me a você. Lembra que quando você estava fugindo do seu irmão, eu dei a revelação para você. Você pegou aquela bendita pedra, que você deitou a sua cabeça sobre ela, você a colocou de pé e estabeleceu ali um altar para mim. Você derramou azeite naquela pedra. Lembra, naquele dia, 20 anos atrás, você fez uma aliança comigo. Lembra, você disse, se o Senhor for comigo, se o Senhor me livrar, se o Senhor me fizer voltar em paz para minha casa, o Senhor será o meu Deus. E de tudo que o Senhor me der, eu lhe darei o dízimo. É Deus fazendo ele lembrar daquilo que Deus tinha feito na vida dele 20 anos antes. Da experiência que ele teve com Deus 20 anos antes. E o que é que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que ele está voltando da terra da sua peregrinação para a sua terra. Ou seja, ele disse, se o Senhor for comigo, se o Senhor me fizer voltar em paz, ele está voltando. 20 anos depois ele está voltando. E Deus está dizendo para ele, vai exatamente para o mesmo lugar. Por que Deus manda ele ir para o mesmo lugar? Porque lá foi o lugar onde ele estabeleceu aliança com Deus. Deus está dizendo, é preciso restabelecer a aliança. É preciso se lembrar da aliança que você fez comigo há 20 anos atrás. É preciso restabelecer a aliança. É preciso relembrar as experiências que já tiveste comigo. É preciso relembrar o que eu já fiz por você. É preciso relembrar o tempo que eu estive na sua presença. É preciso relembrar o tempo em que a minha presença era tão palpável a você, que você mudou o nome dessa cidade e diz, Deus habita aqui. Deus está aqui. Eu contemplo Deus aqui.
É Deus dizendo para Jacó: Jacó, lembra que houve um tempo que você estava tão próximo de mim, que você podia sentir a minha presença, que você podia contemplar-me. Pois é, eu quero que você volte para esse tempo. Eu quero que você se lembre desse tempo. Eu quero que você volte ao primeiro amor. Eu quero que você volte àquele fogo, àquela paixão, àquela unção que você tinha no começo. Aquelas experiências que você teve no começo caíram no esquecimento, perderam o valor, não servem mais de nada. Você não lembra mais. Talvez hoje você não sinta mais a minha presença como você sentia naquela época. E você se esqueceu de como era. Você se esqueceu de como era gostoso. Você se esqueceu como eu atuava na sua vida. Então eu quero que você volte no tempo. Eu quero que você olhe para trás. Eu quero que você volte exatamente no lugar onde Deus se manifestou a você, onde Deus se revelou a você. Eu quero que você restabeleça a sua aliança comigo. Restabeleça a sua aliança comigo. Você se afastou demais. Você andou demais. Você foi por lugares estranhos, por terras estranhas, e conviveu com povos estranhos. Eu quero que você volte. Eu quero que você volte ao mesmo lugar onde você encontrou-se comigo. Eu quero que você volte ao lugar onde você viu Deus. E talvez o lugar onde você viu Deus não é um lugar geográfico, mas é um lugar no tempo, é um lugar na memória. Eu quero que você volte ao mesmo lugar onde você viu Deus. No estado em que Jacó está, não há mais o que fazer, além de voltar e se entregar mais uma vez a Deus. Algumas pessoas, alguns de nós, talvez estejamos numa situação semelhante. E na posição em que estamos, no lugar em que estamos, não há mais o que fazer. O que nos resta é voltar e nos entregar a Deus. Tal qual Jacó estava ouvindo de Deus, tal qual Deus estava dizendo que era preciso Jacó fazer. Volte, volte e se entregue a Deus. Com isso, Deus está fazendo Jacó se lembrar daquilo que Deus fez por ele. Está dizendo: eu sou aquele Deus que te livrou da mão do teu irmão. 20 anos se passaram e muita coisa mudou. Mas se teu irmão te pega 20 anos atrás, você acha que você estaria aqui para contar a história? Não, você teria morrido. Mas eu estava com você. Eu te socorri, eu te protegi, eu te guiei, eu te conduzi e te livrei da morte. Algumas pessoas talvez esqueceram o que Deus já fez por eles. Algumas pessoas talvez esqueceram que Deus já as livrou da morte. Ou talvez Deus não tenha livrado da morte, mas livrou de tantas outras coisas. Coisas que poderiam também levar à morte. Ou poderiam levar à desgraça. Ou poderiam levar a coisas terríveis, mas Deus livrou. E o que Deus está dizendo para Jacó, está dizendo para nós nessa noite é: volta e lembra. Lembra do que eu fiz com você. Talvez durante todo esse tempo você tenha se esquecido de mim, mas eu não me esqueci de você. Eu continuo aqui. Eu estou aqui. Você está voltando e eu estou falando com você. Estou te orientando mais uma vez. Eu te orientei no começo o que você deveria fazer. E você fez muitas coisas que eu falei, mas você fez outras coisas que eu não falei. Você fez muitas coisas que eu queria, mas você fez outras coisas que eu não queria. Agora você precisa voltar. E para voltar, eu estou dizendo para você, eu estou aqui. Eu continuo aqui. Eu continuo sendo esse Deus. Eu continuo sendo o seu Deus. Ele redireciona os seus
Ele redireciona a sua família. Ele redireciona os seus empregados. Diz: abandonem os seus deuses. Abandonem os deuses estranhos. O que é que isso nos faz entender? Entre o povo de Jacó havia idolatria. Que é entre esposas. A Bíblia diz que Raquel furtou os ídolos do lar do seu pai, levou consigo. Possivelmente entre os seus empregados havia idolatria. E agora, voltando para Betel, com o propósito de edificar um altar em Betel, ele redireciona o seu povo a Deus e diz: abandonem os deuses estranhos, limpem-se, purifiquem-se e mudem as suas vestes. Ou seja, tirem os ídolos de entre vocês, purifiquem-se, abandonem os seus ídolos. Quais são os seus ídolos? Abandone os seus ídolos, abandone os seus vícios, abandone aquilo que macula a sua vida, purifique-se e mude as suas vestes e abandone os seus deuses estranhos. Por que era tão importante fazer isso? Porque era preciso restabelecer a aliança. E você sabe, se aproximar de Deus, especialmente naquela época, sem estar firme na sua aliança, poderia ser fatal. A Bíblia fala sobre os filhos de Levi e Arão em especial, que morreram por entrar na tenda da congregação e oferecer para Deus algo que não era aquilo que Deus queria, por não estar alinhados com a aliança de Deus. Então, Jacó precisa voltar a Betel, precisa restabelecer a aliança, precisa reedificar o altar, mas primeiro ele se direciona aos seus e diz: purifiquem-se, abandonem os deuses estranhos que há entre vós e mudem as suas vestes. Pais, ele está falando com vocês. Limpem os seus, purifiquem os seus, ajudem os seus, orientem os seus. Mães, Deus está falando com vocês. Purifiquem os seus, limpem os seus, mudem as vestes dos seus. Essa palavra ela é tão rica, é tão poderosa, que talvez nós não tenhamos a dimensão exata do que ele estava pedindo para aquele povo, do que era requerido daquele povo. E talvez não tenhamos a dimensão exata do que isso significa para nós. O que é necessário tirar de entre os seus? O que é que você como pai precisa tirar dos seus filhos? O que é que você como mãe precisa tirar dos seus filhos para aproximá-los de Deus, para direcioná-los a Deus, para conduzi-los a Deus? O que é que você precisa tirar do seu cônjuge para direcioná-lo a Deus, para conduzi-lo a Deus? O que é necessário? Jacó está dizendo claramente: abandonem os deuses estranhos, purifiquem-se e troquem as suas vestes, mudem as suas vestes. Ou seja, com isso, Jacó está dizendo: vocês precisam experimentar uma transformação interior, mudança de ídolos, ou seja, abandono dos ídolos, purificação. Tudo isso é interior, mas é um posicionamento, uma decisão interior que se exterioriza. Se eu abandono os deuses no meu coração, eu vou pegar as imagens e vou jogar fora.
Se eu me purifico, eu vou mudar as minhas atitudes. Ou seja, trocar as minhas vestes. É uma decisão interior que se exterioriza. O que ele estava dizendo era: vocês precisam experimentar uma transformação interior. Não adianta nós querermos viver por uma realidade externa. Não adianta nós querermos viver pela aparência. A aparência precisa refletir aquilo que está dentro de nós. Porque quando nós tentamos mostrar para as pessoas uma aparência que não condiz com aquilo que está dentro de nós, os nossos olhos dizem, o nosso sorriso diz. Não dá para ocultar a verdade. Não dá para ocultar a realidade. Então precisa ser algo que acontece interiormente para se exteriorizar. Experimentem uma transformação interna. E isso naturalmente vai refletir na sua vida externa. Então uma coisa caminha junto com a outra. Também não dá para uma pessoa dizer que caminha com Deus e não demonstrar uma transformação externa. Se a pessoa diz que caminha com Deus, mas a sua conduta não muda, as suas ações não mudam, as suas vestes não mudam, o seu vocabulário não muda, o seu comportamento não muda, as suas amizades não mudam, então nada mudou. Aí eu me recordo das palavras do profeta Amós, quando diz: chegai-vos a Deus, obedeçam a Deus, para que Deus esteja com vocês como vocês dizem que Ele está. Uma coisa é eu dizer: Deus está comigo. Qualquer pessoa que você sair aí fora, você disser: você tem que aceitar Jesus. Jesus está no meu coração. Será que é fato? Então uma coisa é eu dizer: Deus está comigo. Outra coisa é Ele estar. E a palavra do profeta é exatamente essa: chegue-se a Deus, ame a Deus, obedeça a Deus, escolha a Deus, escolha o bem e não o mal, para que Deus esteja convosco, como vocês dizem que Ele está. Uma palavra que está alinhada com aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Ele diz basicamente a mesma coisa. Então, se eu digo que Deus está comigo, a minha vida desfruta de mudança, desfruta de transformação. Se a minha vida não expressa mudança e transformação, na realidade, eu estou dizendo que Deus está comigo, mas Deus não está. Prevalece a palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta você ouvir a palavra e não praticá-la, e achar que Deus está com você porque você a ouviu. Porque na realidade, você está enganando apenas você mesmo. Deus estava dizendo para Jacó: sai do meio desse povo, teu tempo cessou. Volta para a tua terra, volta para a tua casa, porque eu tenho algo novo a manifestar na sua vida, eu tenho algo novo para fazer na sua vida. E para o novo de Deus se manifestar na nossa vida, é necessário mudança. Se não houver mudança, infelizmente nada de novo vai acontecer na nossa vida. O novo requer mudança. Muitas vezes essa mudança será geográfica, muitas vezes essa mudança será social. Pastor, explico. Mudança geográfica. Ele estava em uma localidade, Deus estava dizendo: volta para outra cidade, volta para a sua terra. Mudança geográfica.
muitas vezes, nós precisaremos mudar de lugar geograficamente para que o novo aconteça na nossa vida. Com isso eu não estou dizendo que a bênção está no lugar. Não, a bênção está em você. Ou deveria estar. A palavra de Deus a Josué é: onde colocar a planta do seu pé, eu te darei por herança. A bênção estava nele. Então não estou falando da questão da bênção. Estou falando para que o novo se manifeste. Muitas vezes é necessário haver mudança geográfica, mudança de lugar. Por várias situações, por várias circunstâncias. Que às vezes a sua vida está saturada em um lugar. E você precisa fazer essa mudança geográfica. Às vezes a mudança é social. E o que é uma mudança social? Social nos fala de relacionamentos, de socializar-se. Socializar-se é estabelecer convivência com pessoas, é estabelecer amizades com pessoas, é estabelecer relacionamentos com pessoas. E às vezes a mudança precisa ser uma mudança social. Se afastar de pessoas, se afastar de certos amigos, se afastar de más influências. Se não houver esse afastamento, essa mudança social, muitas vezes a nossa vida não vai mudar. O novo não virá sobre a nossa vida. E acima de tudo, a mudança de atitude, a mudança de prioridade, a mudança espiritual, o arrependimento, a conversão, a volta sincera para Deus. Sem mudança, o novo não se manifesta na nossa vida. Ele volta para Betel. E quando ele volta para Betel, ele edifica um altar para Deus. Porque na sua palavra ele diz: levantarei um altar ao meu Deus. Você já edificou um altar na sua vida para o seu Deus? Altar é lugar de sacrifício. E a pergunta que eu faço é: o que é que você tem que sacrificar ao seu Deus? O que é que você precisa sacrificar para o seu Deus? Há tantas coisas que muitas vezes estão se interpondo entre você e Deus, e você precisa sacrificar. Ontem eu vi uma cena de um filme onde o rapaz dizia que colocaria Deus como prioridade na sua vida. E pensando sobre aquilo que afastava de Deus, Deus lhe mostrou na sua frente um videogame. Ele disse: não, isso não. Mas Deus, isso, eu vou ter que tirar isso. E ele teve um conflito interior, porque era o videogame que atrapalhava a sua vida espiritual. O videogame o afastava de Deus. Aquele videogame precisava ser sacrificado. Um altar, você precisa levantar um altar para Deus. E nesse altar você precisa sacrificar. O que é que você precisa sacrificar para que você esteja perto de Deus? Para que Deus seja prioridade na sua vida. Para que você possa realmente adorar a Deus. Visto que adoração se confunde com sacrifício. Não existe adoração sem sacrifício. A adoração e sacrifício são sinônimos. Não estou dizendo que são sinônimos gramaticalmente, mas na prática. Não existe adoração sem sacrifício. Jacó diz: eu levantaria um altar para Deus. Se você não tem, você precisa levantar um altar para Deus, um lugar de sacrifício. E por quê? Jacó diz: porque Ele me socorreu no dia da minha angústia. Pare, pense, lembre, nos dias de maior dificuldade na sua vida e na sua caminhada, Ele te socorreu, Ele te ajudou, Ele te auxiliou, Ele te estendeu a mão, Ele enviou alguém, Ele fez alguma coisa, mas Ele te socorreu. E é isso que Jacó está dizendo: Deus me socorreu no dia da minha angústia.
no dia da minha necessidade. E Deus não apenas socorreu, Ele socorre. Eu estou dizendo para você que Ele ainda socorre. Eu estou dizendo para você que Ele ainda ajuda. Eu estou dizendo para você que Ele ainda abençoa. Eu estou dizendo para você que a palavra do salmista, no Salmo 46, ainda é verdade. O Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. Isso ainda é uma verdade. E você pode clamar, que Ele vai te atender. O Jacó diz: Ele é o Deus que esteve comigo na minha caminhada. Muitas vezes no trajeto de Jacó, Jacó não esteve com Deus, mas Deus sempre esteve com ele. Por isso ele agora está voltando para casa, porque Deus esteve com ele, Deus o estava conduzindo. Acredite, Ele sempre esteve com você. Ele esteve presente na sua caminhada, os caminhos que você trilhou. Por mais que você pense, ou tenha sentido que estava só, Ele estava com você, Ele estava guiando, Ele estava conduzindo. E agora Deus está chamando ele de volta para casa. Agora Deus está chamando você de volta para casa. Volte para casa. A jornada de Jacó foi árdua, foi difícil, mas a partir daquele dia, a partir daquela experiência, um novo tempo iniciava-se na sua vida. Eu quero crer que esse dia, essa palavra, esse momento e essa reflexão também marque um novo tempo que inicia-se na sua vida. Que algo novo de Deus venha tomar conta da sua vida, venha tomar posse da sua vida. Ele volta para Betel, edifica o altar e chama Betel não apenas de Betel, mas de El Betel. Betel significa casa de Deus, e El Betel significa o Deus da casa de Deus. Deus ainda é o Deus da casa? Você diz: a minha casa é de Deus, mas Deus é o Deus da casa? Será que Deus ainda é o Deus da casa? Ele precisa ser o Deus da casa. Não adianta você dizer: a minha casa é de Deus. Deus precisa ser o Deus da casa. Só que se Ele for o Deus da casa, a casa vai tomar um outro rumo. A casa vai tomar uma outra dimensão. As coisas dentro da casa vão mudar, porque afinal de contas, Ele é o Deus da casa. Independentemente de geografia, de lugar geográfico ou de lugar social, a Bíblia diz que a casa de Deus é você. 1 Coríntios 3,16. Vós sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Se você é a casa de Deus, que Deus seja o Deus da casa.